Olá pessoal, sejam bem-vindos então para a nossa prova comentada do teste de admissão em medicina em italiano 2022, tá? Então a gente vai passar aqui pela prova de biologia e olha só, a nossa primeira questão da prova de biologia já começa sendo a questão 10, né, da prova de admissão. Então vamos lá, olha só o que ele falava aqui. Exemplo, enfim, vou ler em português. Os exemplos a seguir reportados são determinados é, por uma interação fraca, exceto um. Ou seja, todos os exemplos abaixo devem ter interações fracas entre eles. Vejamos aqui, olha. A estrutura primária de uma proteína. Vocês lembram como é que era a estrutura primária de uma proteína? Veja que ela tem vários aminoácidos, um ligados no outro, né? Esses aminoácidos são ligados por uma ligação peptídica. Então, olha só, nós temos aqui ligações peptídicas, né? Essas ligações são ligações fortes. Por isso, a gente não pode dizer que a estrutura primária de uma proteína tem ligações fracas. Próximo, ligamento antígeno e anticorpo. Veja que o ligamento antígeno e anticorpo, ele é fraco porque não é uma ligação covalente, não se encontram ligações covalentes, são ligações de ponte de hidrogênio, de força de Van der Waals. Mas então é uma ligação mais fraca. Estrutura secundária de uma proteína. Lembra lá das estruturas secundárias que nós tínhamos a alpha helix e a beta sheet. Essas estruturas, elas tinham, né, ligações de hidrogênio entre si. Lembra que as ligações de hidrogênio elas podem ser facilmente rompidas, mais facilmente rompidas do que as ligações de covalentes. Então elas acabam sendo mais fracas que as ligações peptídicas. Emparelhamento de códon e anticódon lá na protein synthesis, né, onde nós temos o emparelhamento do RNA transportador com a fita de RNA, a fita de RNA mensageiro. Então nós temos essa ligação aqui também, uma ligação temporária, ligação fraca. Passagem de H2O através das aquaporinas. As aquaporinas eram aqueles canais que permitem a água passar, enfim, através da membrana celular. Temos aqui a membrana celular, as aquaporinas elas vão passar através disso. Então veja que a interação entre a água e essas aquaporinas não pode ser muito forte, porque senão a água entraria aqui e não sairia, tá? Beleza. Na questão 11, aqui todas as questões têm gabarito letra A, tá? Então, só vou comentar mesmo as alternativas e as questões, as alternativas forem mais relevantes. Na 11, qual das seguintes afirmações referentes aos glicídios é falsa? Lembra dos glicídios que... Na verdade, os glicídios, eles são os açúcares, né? Nós temos então lá os monossacarídeos, que é composto da glicose, frutose, galactose. Depois eles vão formar os disacarídeos, que são lá a maltose, a sucrose e a lactose. E posteriormente os polissacarídeos, né? Como amido, glicogênio. Então olha só, eles com relação agora aos glicídios, eles são reduzidos na célula para produzir CO2, água e energia. É verdade que eles produzem CO2, água e energia, porém eles não são reduzidos. Aqui que está o erro, porque eles são oxidados. Se a gente tem ali uma estrutura de um glicídio, que ela é composta de muitos carbonos, esses carbonos com hidroxilas, cheios de hidrogênios também pendurados nele, né? Para a produção de CO2, nós vamos adicionar oxigênio, ou seja, nós vamos oxidar, aumentar o NOx desses elementos, tá? São compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, sim.
são chamados de sacarídeos também, sim. E são produtos da fotossíntese. Lembra lá da fotossíntese? Em que nós tínhamos a produção, nós não, né? As plantas utilizam energia solar para produzir os glicídios. Atenção, né? Todos os seres fotossintetizantes que possuem essa característica podem produzir os glicídios através da energia solar. Agora, só para lembrar, como é que era o nome da enzima? Fazendo uma breve revisãozinha aqui já. O nome da enzima mais abundante do mundo, que está presente lá nos tilacoides, que são as unidades responsáveis por fazer a fotossíntese, é chamada de rubisco, né? Então rubisco. Essa enzima é a enzima mais abundante que nós temos no nosso planeta. Ela é importante, ela acaba fazendo parte desse ciclo. Enfim. 12 agora. Dentre as alternativas a seguir, a característica que é exclusiva às células eucariotas e não se encontra nas células procariotas. Ou seja, o que é exclusivo de eucariotos? Presença de mitocôndria. Lembra que não existe organelas membranosas nos seres procariontes. Portanto, a mitocôndria ela é uma organela membranosa, então ela não vai estar contida lá nos eucariotos. Genoma constituído de dupla hélice de DNA, tanto nos procariontes quanto nos eucariontes. O genoma ele é constituído de uma fita dupla de DNA. Presença de membrana plasmática nas bactérias, ou seja, nos procariontes, né? A gente vai conseguir sim encontrar a membrana plasmática e também uma parede celular. E quanto que nos eucariontes, falando agora dos animais, nós temos só a membrana plasmática, e das plantas, daí sim nós temos a membrana plasmática e uma parede celular composta por celulose. Presença de ribossomo, temos também em ambas os tipos de células. É válido lembrar que os ribossomos nos procariontes eles são um pouco menores que os ribossomos nos eucariontes. Tem essa pequena diferença, né? Mas, enfim, nos procariontes eles são 70S, enquanto nos eucariontes 80S, tá? Replicação do seu genoma. Ambos fazem replicação do seu genoma para poder se reproduzir. Então, tudo certo por aqui, tá? O gene CFTR codifica a síntese da proteína CFTR, que regula o movimento de cloro, o qual segue o movimento da água, o qual a água acaba seguindo o movimento do cloro, né? Do meio interno para o meio extracelular. Qual é o resultado de um mau funcionamento nessa proteína CFTR? Veja então que lá na nossa membrana plasmática nós temos essa proteína e ela vai ser responsável pelo transporte de cloro para fora da célula. Ou seja, o cloro que estava dentro da célula vai sair e, consequentemente, a água também ela vai se acumular aqui pela pressão osmótica. Ou seja, quanto mais cloro nós temos fora da célula, esse cloro vai exercer uma pressão osmótica tal qual que faria com que a concentração de água fora da célula aumentasse. Portanto, o mau funcionamento disso comprometeria, né, o
a presença de, olha só, a presença de cloro e água nas secreções. Lógico, porque o cloro ele vai ficar todo dentro da célula. A secreção aqui, ela também vai ficar pobre em cloro e, consequentemente, pobre em água. Isso acaba caracterizando ali, né, a fibrose cística, onde nós temos o espessamento da camada de muco das vias aéreas, por exemplo. E isso pode resultar em um problema muito sério, né, talvez um trancamento ali das vias aéreas, e por isso que é algo a ser tratado, a ser acompanhado, na verdade, né, com muito cuidado. Eu até sugiro, aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre, especificamente falando sobre a CFTR e a fibrose cística. Eu recomendo vocês a assistirem esse vídeo, tá? Vai estar aqui, eu vou deixar aqui então o link para vocês acessarem, vai estar aqui do lado, ou aqui do lado, não sei, em algum lugar da tela aí vai aparecer para vocês. Tá, continuando então. O acúmulo de cloro e água nas secreções. Não, ocorre exatamente o contrário, né? A carência de cloro na secreção e a desidratação intracelular. Não ocorre desidratação intracelular. O acúmulo de cloro e a carência e a falta de água na secreção. Não temos acúmulo de cloro na secreção, como eu havia falado. E assim por diante. Próxima questão. Nos eucariontes, dentre as seguintes proteínas, qual é a que forma uma trama de microfilamento do citoesqueleto? Nos eucariontes, qual dentre as seguintes proteínas forma uma trama de filamentos do citoesqueleto? Lembra lá, de microfilamento dá o movimento. Movimento, lembra lá, era muito relacionado com a nossa actina, né? Então, pra gente conseguir lembrar isso, a gente tem esse macetinho. Microfilamento é o que dá o movimento. Então, nós temos aqui um filamento, na verdade, filamentos de actina, né, que vão formar o microfilamento, tá bom? Por isso que a gente marcaria isso daqui. Miosina. Miosina estaria mais relacionado realmente ao sarcômero, ao movimento dos músculos, né? Então não, tubulina estaria relacionada à formação dos microtúbulos. Kinesina, deína, não, tá bom. Questão 15 aqui então, olha só. A aneuploidia é uma característica comum do cancro. E a decifração dos mecanismos de segregação cromossômica é de grande interesse clínico. Tais segregações dependem da formação e da desjunção, aqui, talvez uma palavra em inglês até caberia melhor, né? O assemble e disassemble. De quais estruturas? Vejamos então que, olha só, nós temos as euploidias e as aneuploidias, né? Nas euploidias ali nós tínhamos quando nós temos um lote haploide de células, um lote de triploide, né, no caso agora, é quando nós temos a junção de um genoma a mais, porque geralmente os organismos eles são diploides. Então, quando nós temos a formação de um organismo com um lote haploide só de células, então nós acabamos chamando isso de uma euploidia, ou seja, nós acabamos perdendo um genoma inteiro. E, eventualmente, se há a agregação de um outro genoma a esse organismo, né, as células, ao material genético desses organismos, nós temos uma triploidia, onde um organismo seria 3N ou um organismo seria 2N, né? Então tá, já na aneuploidia, que é o assunto aqui dessa questão, nós podemos ter ali a nulissomia, em que há a deleção de um cromossomo só. Veja que no nosso corpo nós temos
46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Se por um acaso, durante a nossa formação, ocorrer ali a não desjunção de algum desses cromossomos, pode ser ali na meiose, na anáfase 1 da meiose, na formação dos gametas, isso pode acabar gerando uma não desjunção dos cromossomos homólogos, e isso vai gerar gametas que tenham uma nulissomia, por exemplo, de um lado, né, em que nós acabamos perdendo um desses cromossomos, ou até uma trissomia, onde nós temos 3 cópias desse cromossomo, lógico, falando aqui depois, né, que o indivíduo é formado por esses gametas ali. Então veja, né? Vou desenhar aqui rapidinho só para vocês, então o que era para acontecer? A segregação independente dos homólogos, mas como isso não acontece, vai gerar um gameta que tem dois cromossomos homólogos de um lado e outro gameta que não tem nenhum cromossomo homólogo. Então esse daqui acaba gerando uma nulissomia de algum par, uma monossomia de algum par, uma trissomia, se no caso, né, for 3 cópias desse cromossomo, monossomia se for uma cópia só, nulissomia se não tiver nenhuma, tá? Então isso vai depender. Portanto, visto isso, né, contextualizado o enunciado, nós vamos aqui para as alternativas. Veja que a formação de microtúbulos é muito importante nessa etapa, porque lá na anáfase 1 da meiose nós vamos ter a desjunção dos homólogos, e essa desjunção é feita lá pelos microtúbulos que provém do centrosomo. Ou seja, se nós não tivermos a formação desses microtúbulos, a desjunção dos cromossomos homólogos fica comprometida e isso pode gerar uma aneuploidia. Microfilamentos está relacionado com a actina, né? Então não seria esse o caso. E lâmina nuclear, desmossomo, enfim, ácidos de adenosina. Seria mais o microtúbulo mesmo relacionado à meiose, tá? Próxima questão, a 16, também agora, falando em ciclo celular, né, gente? Olha só aqui. Qual fase da divisão celular vem blocada? Em qual fase da divisão celular nós temos esse bloqueio para o estudo do cariótipo de um indivíduo? Ou seja, para que a gente consiga estudar o cariótipo, ver todos os cromossomos em sua condensação máxima, nós vamos ter uma fase, uma etapa ali essencial da nossa divisão celular, que é exatamente na metáfase. Por quê? Lembra lá na prófase, em que nós temos ainda a não formação ali, o desaparecimento da membrana celular. Depois disso nós temos a condensação dos cromossomos, o começo da condensação desses cromossomos lá na metáfase, que é o alinhamento desses cromossomos no equador das células. Aí sim nós vamos ter o momento ideal, né, onde os nossos cromossomos já estão condensados o bastante para que nós podemos fazer realmente o estudo desse cariótipo. Beleza, então veja que na prófase é muito cedo, na anáfase ele já acaba sendo separado, a telófase já está descondensando ali, né, se for de uma mitose, enfim, e já está começando a reaparecer o núcleo da célula. 17. Qual dentre as afirmações a seguir sobre progesterona é falsa? Importantíssimo aqui a gente notar isso, né? Então, vamos ver qual que delas é falsa. Vem produzido do ovário desde o primeiro dia do ciclo ovariano. Gente, vamos relembrar ali o ciclo ovariano, né? Lembra lá que nós tínhamos
a produção de dois hormônios vindo lá da glândula pituitária, né? Da nossa adeno-hipófise. Quais eram eles? Muito bem, o FSH e o LH. O FSH, ele vai ser produzido... Vou pegar aqui, tentar pegar aqui algumas cores diferentes. O FSH, ele vem sendo produzido... Não, vou pegar uma cor vermelha aqui, pode ser. FSH. O FSH ele tem um pico ainda assim no começo da gestação, né? Aqui é o dia 0 da gestação, nós vamos ter daí o dia 14 aqui, que é mais ou menos o dia da ovulação, e depois lá no final 28, que é mais ou menos o final do ciclo menstrual da mulher. Então nós temos ali que nós temos no começo do ciclo menstrual, nós temos um leve crescimento na quantidade, na concentração de FSH no sangue. Depois nós vamos ter ali um pico de FSH e depois o seu decaimento. O LH, por sua vez, ele vai ficar baixo, chegou perto do 14º dia e dá um pico. Por que ele dá esse pico? Porque o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai ser responsável pela ovulação. Já o FSH, que ele é o hormônio folículo estimulante, ele vai ser responsável por estimular a maturação dos folículos. Ou seja, no começo aqui do ciclo menstrual, o FSH vai lá agindo para maturar os folículos ovarianos. Então você tem lá o estímulo de um ovócito secundário para se transformar em um ovócito primário, e depois tem o LH ali para fazer essa ovulação, né? Então é quando o ovócito secundário realmente vai ser direcionado ali para as trompas de Falópio. E depois nós vamos ter aqui o nosso estrógeno, que vai estar relacionado, né, ao preparo desse útero, desse endométrio, que é a parte ali, a camada mais externa do útero, né, para receber esse zigoto. Ou seja, quando a mulher já começa a receber o estímulo ali do FSH, esse estrógeno também já tem uma certa quantidade sendo produzida. No entanto, depois aqui do 14º dia, né, em que nós temos o corpo lúteo, aí esse estrógeno ele acaba sendo produzido pelo corpo lúteo, e juntamente com ele, olha só, vem a nossa progesterona. Ou seja, a progesterona ela vai aparecer aqui, ó, só depois que a mulher ovular. Por quê? Lá no ovário vai ter o corpo lúteo, que vai ser responsável pela produção de estrógeno e progesterona para manter o endométrio ali vascularizado, preparado para receber o feto. Caso não ocorra a fecundação, esse corpo lúteo acaba se degenerando, virando um corpo albicans. E isso faz com que, daí vai ter, lógico, né, a menstruação no útero, mas isso faz com que as taxas de progesterona e estrógeno também caiam ao final do ciclo menstrual. E veja que aqui ele fala que a progesterona vem sendo produzida pelo ovário desde o primeiro dia do ciclo ovariano. E não é verdade, ela vai ser produzida ali depois da ovulação, né? Aqui, ó, vem sendo produzida pelo corpo lúteo. Sim, é verdade isso, o corpo lúteo que produz. Ela é produzida pela placenta. Depois que há a formação da placenta, ela passa a produzir esses hormônios, e aí o corpo lúteo acaba perdendo, né, essa função principal, que é a da produção de estrógeno e progesterona. Daí a placenta já assume ali a produção desses hormônios.
A sua produção é controlada pelo hormônio luteinizante LH. Verdade. Mantém relaxada a musculatura uterina. Também, né, gente? Beleza, então. Deu um cruzamento entre indivíduos com fenótipo. Lembra que fenótipo é aquilo que ele apresenta, né? Então, geralmente nós vamos ter ali um alelo dominante, um alelo recessivo, se esse for o caso, né? E aqui é desse jeito, olha só, então ele fala que nós temos um fenótipo Azão Bzão e outro fenótipo Azinho Bzinho, ou seja, consideramos então que o Azão é o fenótipo dominante, Bzão também é o dominante, tá? É o alelo dominante sobre o Bzinho, tá? Então essas são as possibilidades que pode ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, sabendo que um cruzamento entre indivíduos com fenótipo Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, como é que vai ser o genótipo agora? Ou seja, os alelos desse indivíduo que ele é Azão, Bzão para o fenótipo, ou seja, ele expressa as características de Azão, Bzão do alelo dominante. Como é que seria o genótipo dele? Deveria ter um Azão alguma coisa, nós não sabemos o que é, e um Bzão alguma coisa. Porque se for um Azão, Azinho, o Azão é dominante, expressa o fenótipo Azão. Se for um Azão, Azão, também vai expressar Azão. A mesma coisa para o Bzão, né? Ele vai ter que expressar tanto Azão quanto Bzão. Beleza, agora ele vai fazer um cruzamento com um indivíduo que é Azinho, Bzinho. Ou seja, nós sabemos ele deve ser recessivo tanto para os dois, tá? Então, assim, veja que nos dois alelos nós precisamos ter alelos recessivos, porque senão não seria expresso o fenotipo recessivo. Beleza, então. Depois, o resultado desse cruzamento, né, vai nos dar ali indivíduos com 50%. Vou até pegar outra cor aqui, olha só. Azão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Por quê? Veja que, olha só, aqui o fenotipo Azão acabou aparecendo. E para que o fenótipo recessivo acabe aparecendo também, nós teremos que ter ele em dose dupla, né? Então, olha só aqui, já daí no outro 50% dessa geração de descendentes, acaba tendo um fenótipo Azinho, ou seja, Azinho, Azinho, Bzão, alguma coisa. Dessa maneira, para que nós tenhamos esse resultado de 50%, veja que esse Azinho aqui, um veio desse indivíduo e o outro tem que ter vindo do outro indivíduo. Nesse caso aqui, um Azão veio desse indivíduo e o outro indivíduo, né, vai doar aqui o alelo recessivo, tá? Então, nós vamos ter esse genótipo aqui para a geração... faltou aqui um, olha só. Veja que esse Bzão veio desse indivíduo e o outro Bzinho vai vir daqui, tá? Perceba que para a produção também, para a formação deste ser, um Bzão veio desse daqui e um Bzinho veio desse daqui e o outro Bzinho tem que ter vindo deste indivíduo. Então nós sabemos que a geração parental vai ter o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá bom? Portanto, qual é o genótipo dos pais com fenótipo Azão, Bzão? Veja que o fenótipo deste indivíduo vai ser expresso por Azão, Bzão, porque eles são dominantes.
Agora, já nesse indivíduo aqui, vai ser expresso o fenótipo Azinho e Bzinho, porque nós só temos alelos recessivos, tá bom? Olha só aqui. Então, nós já sabemos que para o fenótipo Azão Bzão vai ser Azão Azinho, Bzão Bzinho. Aqui nós temos alguma outra variação, nós já poderíamos, né, no dia da prova, eliminá-las. Ficaríamos entre essas daqui. Veja que também essa daqui não poderia ser por causa do Bzinho e Bzinho. Ficaríamos entre as duas. Agora, uma segregação independente, uma segregação onde nós temos o linkage é diferente. Gera resultados diferentes, tá? Nesse caso, se nós temos uma geração que está sendo gerada por os filhos 50% Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, e 50% Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, só pode ser dois genes que estão em linkage, ou seja, eles estão no mesmo cromossomo. Portanto, eles estão com características associadas, por isso que a letra A seria o gabarito, tá bom? Agora, indo para a 19, se não havendo mutação durante a gametogênese dos pais, né, da linha parental, qual das seguintes situações não se pode verificar nas doenças genéticas monofatoriais recessivas? Monofatoriais significa que aquela doença ela acaba sendo afetada por um gene só, por um fator só, tá? Monofatoriais ou monogenéticas. Então, quais dessas doenças aqui não se pode verificar uma doença recessiva, né? Ou seja, geneticamente monofatorial recessiva? Vejamos, olha só, que dois pais doentes, ou seja, azinho, né, tenham um filho não doente, ou seja, nós teríamos que ter o cruzamento de dois pais doentes, ou seja, dois pais recessivos, resultando num filho que não apresenta a doença, né? Ou seja, um filho que tenha um alelo dominante ali. Portanto, veja que essa daqui não pode acontecer. Porque se os dois pais forem doentes, certamente esse filho será doente. Porque é monofatorial, um gene recessivo, ou seja, os dois possuem alelos recessivos, tá? Então eles só têm alelos recessivos para gerarem os seus gametas. Dois pais saudáveis tendo um filho doente. Por exemplo, aqui nós podemos ter dois pais heterozigotos. Olha só. E o filho ele pode ter herdado só os alelos recessivos de cada um. Então veja que essa é uma combinação possível, né? Se nós tivermos aqui na geração parental um que seja saudável, ele já pode doar esse alelo ao filho, ou seja, né? Aqui, olha, se um for saudável, ele pode doar o alelo ao filho e esse filho vai ser saudável. Então, basicamente, esse é o princípio. Pessoal, agora então a 20. Se mudarmos apenas uma base nitrogenada de uma sequência codificante de um gene eucarioto, qual dentre as afirmativas a seguir não é um resultado possível? Veja que aqui, olha só. Obter uma proteína com mais de um aminoácido substituído. Veja que lá nós temos, né, o nosso DNA, e esse DNA ele vai ser composto ali de vários nucleotídeos com as bases nitrogenadas. Se nós substituirmos uma delas, quando nós fizermos aqui o nosso mRNA, ele
também vai ter uma base substituída. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui, só, enfim, aleatório. E depois, quando nós tivermos ali a tradução, né, a formação das nossas proteínas, que ela é feita em trincas, uma trinca de nucleotídeos vai resultar na codificação de um aminoácido, aqui de um outro aminoácido. Veja que se nós tivermos uma mutação só, a substituição apenas de um aminoácido, porque essas trincas elas não são sobrepostas, tá? Então, o ribossomo, quando ele faz a tradução, ele não se sobrepõe a uma trinca e a outra, né? Nós não temos um pulo ali também de nucleotídeo, ele faz a leitura de trinca a trinca, ou seja, 3 nucleotídeos, depois mais 3 nucleotídeos, depois mais 3, e assim ele vai colocando os aminoácidos um ligados ao outro. Então, não se pode fazer a substituição de mais de um aminoácido mudando-se apenas um nucleotídeo. Agora, a cadeia pode ficar mais curta? Pode, se por um acaso esse aminoácido codificar para um stop codon. Aí a cadeia acaba terminando aqui. Idêntica à precedente, lembra lá das silence mutations, onde a troca de uma base nitrogenada não gera a troca, não gera necessariamente a troca de um aminoácido, porque o nosso código genético ele é degenerado, ou seja, nós temos mais de uma trinca codificando para o mesmo aminoácido. Mais longa, veja que aqui nós podemos também ter um stop codon que sofreu uma mutação e agora ele deixa de existir, e essa proteína ela vai seguir em frente até encontrar um outro stop codon, né? Ela vai ter uma cadeia mais longa. Com um aminoácido substituído, sim, se você muda um nucleotídeo, pode sim haver a mudança de um aminoácido. Então, beleza. Vamos lá, então. Quais dos processos a seguir reportados os nucleotídeos AGU podem vir emparelhados aos nucleotídeos UCA? Olha só aqui, nós temos então ali o nosso AGU. Eles vão estar emparelhados com o nosso UCA, tá? Então, quando que isso pode acontecer? Veja que aqui nós temos perfeito emparelhamento, tá? E veja que como nós temos aqui uracila tanto de um lado quanto de outro, nós sabemos que aqui é uma molécula de RNA e aqui também é um RNA. Então, numa transcrição, a transcrição é quando nós temos um DNA sendo transcrito a um RNA. Então, ele já não pode ser aqui, nós não temos DNA. Síntese proteica, sim, quando nós temos um RNA sofrendo um pareamento ali com outro RNA, que é o RNA transportador, para que haja a síntese proteica. Duplicação do DNA viral, não temos DNA em nenhuma das fitas. Duplicação do RNA viral, sim, pode-se ocorrer isso na verdade, né? Temos 2 RNAs aqui. E aí, pessoal, vamos continuar aqui, vamos fazer a segunda parte da prova de biologia do Accesso Programato do ano de 2022. E aqui a gente começa essa questão número 22 também, olha só que coincidência. Aqui está dizendo o seguinte: o ciclo de desnaturação do DNA, aqui ó, ciclo de desnaturação do DNA que acontece ali no PCR, e a gente viu nas nossas aulas que lá no início do PCR você tem um material genético ali, né? Também não só no início, mas esse material genético ele tá com as formações das ligações aqui entre as duas fitas. Essas ligações que tem entre as bases nitrogenadas, ela é feita por pontes de hidrogênio, né? A gente também sabe que aqui no backbone a gente chama de backbone, essa parte da fita aqui que ela é toda composta por fosfatos e açúcares, né? Então aqui ó, a gente tem, vamos desenhar um nucleotídeo aqui ligado com o outro. A gente tem aqui ó,
a pentose, claro, estou desenhando aqui simplificado. Aqui a gente tem o PO4, o grupamento fosfato. Aqui a gente tem o que? A base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui não faz parte do backbone, né? O que é o backbone? É uma série de nucleotídeos aqui ligados, todos um com o outro aqui, né? Então você vai ter aqui sempre ligação fosfodiéster entre um nucleotídeo e o outro, né? Então o próximo nucleotídeo vai estar aqui, aqui a pentose, né? Aí aqui a gente tem essa ligação do fosfato dele aqui nessa posição 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, né? E aí, de novo, PA4 e aí vai se ligando. Essa aqui é, digamos que é o nosso backbone, essa parte aqui em verde aqui que eu pintei nas moléculas é assim. E essas ligações aqui, ligações fosfodiéster, tá? Fosfodiéster bond. São ligações que são fortes, tá? Isso é muito importante o fato que essas ligações são ligações fortes. Por quê? Porque quando eu vou fazer o PCR, o primeiro passo que eu tenho que fazer é a desnaturação desse DNA, desse material genético que eu estou coletando. E essa desnaturação desse DNA se dá por ferver esse DNA aproximadamente a 100 graus Celsius. Então, quando eu ferver, as ligações fortes, que são as fosfodiésteres, elas não vão se quebrar. Por quê? Porque elas são fortes. Mas ligações de hidrogênio, pessoal, e eu sei que no ensino médio brasileiro a gente aprende, a ligação de hidrogênio é forte. Calma aí. Ela é forte se comparada com todas as intermoleculares. Mas a ligação de hidrogênio, ela é fraca, tá? Ela é fraca ainda porque a ligação que é forte é ou a iônica ou a covalente. E ligação de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular, tá? Então ela é uma ligação fraca. Então quando você coloca aquele PCR para ferver, aquele PCR vai lá e ele quebra essas ligações aqui. E com isso você consegue separar as fitas. Então quando você separa essas fitas de DNA aqui, ó, você separa as bases nitrogenadas. Vamos dizer que isso que eu estou colocando em rosa aqui sejam bases nitrogenadas, que antes estavam ligadas uma à outra e agora estão separadas. E aí com isso você vai conseguir colocar aquela DNA polimerase, RNA polimerase, depende do que você está fazendo com o seu PCR, né? E aí você coloca aquela enzima ali para ela ir reproduzindo e criando novas fitas. Se for de DNA, é uma DNA polimerase. Se você está criando novas fitas de RNA, é uma RNA polimerase. Lembrando que ela é tão especial, mas tão especial, que ela resiste à temperatura aí para você poder fazer o procedimento do PCR, né? Mas aí vamos lá. Aí ele vem e fala assim, ó, o ciclo de desnaturação que tem do DNA no PCR corresponde a uma reação que, em condições naturais, precisam do intervento de uma das seguintes enzimas. Então, quem que vem aqui na fita de DNA e quebra as ligações de hidrogênio que tem entre as bases nitrogenadas? Quem que vem aqui e faz isso? A gente viu que é a helicase, tá? Então, a helicase vem e faz isso. A helicase vem e rasga a fita de DNA. Para quê? Para que a enzima DNA polimerase ou RNA polimerase, depende do que a gente está falando, porque a helicase vai existir nos dois casos, vem a DNA polimerase, por exemplo, e começa a percorrer toda aquela fita para gerar uma nova fita. Mas se não abrir as fitas de DNA, não funciona, não acontece, né? Então a helicase que faz isso. Beleza? Questão número 23, anemia falciforme. Olha lá, anemia falciforme. Anemia falciforme é o seguinte, né, gente? A gente tem aqui as hemoglobinas, as nossas benditas hemácias, na verdade, né? Que elas têm a função de carregar, a principal função é de levar o oxigênio para os tecidos. Ela pega lá no pulmão fazendo a hematose e leva esse oxigênio para os tecidos. E quando isso aí acontece, o que acontece? Ó, você tem a molécula, a hemácia, né? Você tem a célula aqui, a hemácia, e ela tem essa forma aqui, que é uma forma, digamos que bicôncava, porque ela tem uma concavidade nas suas duas extremidades. A hemácia, quando ela está entrando no seu processo de maturação, ela perde o núcleo, perde as organelas, porque a função dela é transportar gás, não é fazer metabolismo das coisas mais, quando ela está madura. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho uma hemácia normal,
e aqui eu tenho uma hemácia que vai ter um formato diferente, tá? E essa hemácia que tem esse formato diferente, a gente chama de hemácia falciforme. E ela vai ser deficiente na hora de você transportar o oxigênio para os tecidos. Ela não vai desempenhar a função muito bem. E aí a gente viu que isso aqui, na questão da genética, e aqui o exercício está trazendo, né? Ó, tem um nome de um alelo aqui para hemoglobina. Ó, então vamos ler. Anemia falciforme é uma doença genética humana que se manifesta nos indivíduos homozigotos para o alelo autossômico recessivo HBS, tá? Então esse HBS recessivo vai dar anemia falciforme. Por quê? Se eu tiver, vamos dizer que aqui, vamos colocar na seguinte maneira, o HBS é a hemoglobina ruim, tá? E a gente vai ter HB, que eu vou colocar HBN só pra gente ilustrar e dizer que é normal. Isso aqui é só para facilitar o exercício. Então, os indivíduos, eles podem ser homozigotos ou heterozigotos para essa característica aqui. Então, se o indivíduo for HBN e HBN, ou seja, um homozigoto, que a gente diz aí no caso, depende muito da fonte, que pode ser o dominante, esse cara aqui é normal. Agora, se ele tiver os dois HBS deficientes, que são os HBS que sofreram mutação, é o gene que sofreu a mutação da anemia falciforme, ele vai ter a anemia falciforme. Agora, se ele tiver um heterozigoto aqui, se ele for a mistura dos dois, ele acaba levando uma vida normal, pouco sintomático. E aí a gente diz que ele tem um traço da anemia falciforme, tá? E aí vamos lá, vamos para o exercício. O exercício fala assim, ó. Qual das seguintes afirmações estão erradas? Lembrando que essa doença pode matar. Então vamos lá. Letra A. A gente já vai direto na letra A, que ela é a errada, mas vamos ler as outras depois. O alelo HBS, em homozigose, provoca uma condição patológica letal. A pessoa realmente morre se ela não for tratada. É muito perigoso você ter anemia falciforme. Imagine se não levar oxigênio para os seus tecidos. Cara, quando você é um heterozigoto e você tem uma mistura das duas hemácias, você até consegue fazer. Agora, se você só tiver a falciforme, é morte, né? E aí, então, ó, o HBS, muitas vezes aí em homozigose, uma condição patológica letal, tem uma baixa frequência em toda a população humana. Muito cuidado. Tá? Porque é o seguinte, não é que tem uma baixa frequência. Tanto que, se você for lá na África, a seleção natural fez com que muitas pessoas tivessem o gene, aí, o alelo, vamos falar a palavra certa, o alelo para anemia falciforme, quando fala nesse gene aí do formato da hemoglobina. Muitas pessoas. Por quê? Porque lá existe a malária, e aí o que acontecia? A pessoa pegava a malária, se ela tinha o traço falciforme, se ela fosse o heterozigoto, ela não morria. Se ela pegasse a malária e ela fosse um homozigoto normal aqui, a chance de ela morrer era alta. Por quê? O parasita plasmódio da malária, ele vai afetar essa hemoglobina aqui muito mais fácil. Ele vai parasitar essa hemoglobina muito mais fácil e vai levar a pessoa à morte. E agora pensa, milhares e milhares de anos, muitas pessoas morrendo de malária lá na África, porque o mosquito é endêmico na região. Aconteceu que houve a seleção natural e muitas pessoas têm o traço da anemia falciforme, tá? Por quê? Se for homozigoto recessivo aqui, morre. Geralmente morre. Se for homozigoto, se for heterozigoto, não morre. Então lá na África houve uma grande seleção natural, então muitas pessoas são heterozigotos para esse caráter lá. É isso aí, a gente vê nas aulas de evolução que é possível. Por isso essa alternativa aqui é falsa, tá? Exercício difícil. Vamos ver porque as outras estão verdadeiras. A letra B nos diz o seguinte. O alelo HBS se difere do wild type. O que é esse wild type? O wild type é aquele alelo. Esse aqui, ó. Esse aqui é o normal.
O normal é o wild, é aquele que não sofreu mutação. E o item B está dizendo assim, ó, a mutação que aconteceu no alelo wild type é uma mutação puntiforme, onde você muda um único nucleotídeo. É aí que o Acheso é bem, ele é bem específico, né? E realmente é isso aqui. É uma mutação em um nucleotídeo, uma letrinha da sequência lá, A, T, G, T, C, A, P, não tem P, tá? Então, um deles mudou toda a estrutura dessa proteína aí que tem na hemácia, tá? Então, isso aqui é verdade. Letra C. Lembrando que a gente procurou a falsa, que foi a letra A, porque a frequência não é baixa. Letra C. A mudança de um aminoácido que deriva da mutação puntiforme em falta de oxigênio vamos ler com calma essa aqui, ó, o italiano. Ó. A mudança de um aminoácido que deriva da mutação puntiforme em questão ali, na carência de oxigênio, a interação hidrofóbica na molécula de beta-globina. O que ele está falando aqui? Que a molécula que sofre a mutação, porque a hemoglobina ela é um conjunto ali de polipeptídeos e tudo mais, e é na beta-globina, e aí a especificidade do Acheso programatus sempre, né? É na beta-globina que você tem essa mutação, que você tem aí essa mudança com a interação hidrofóbica, tá? Então também verdadeiro esse item C. Gente, questão muito específica, tá? Letra D. Os indivíduos heterozigotos na população sujeita à malária, o que eu tinha comentado para vocês, ó, se fosse um heterozigoto e tivesse malária, carrega o traço, ele não desenvolve a doença da malária, o parasita não consegue se desenvolver, ó. Tem uma maior probabilidade de sobrevivência se pegar malária. Verdadíssimo, tá? Bom, letra E. A vantagem do heterozigoto nas zonas endêmicas com malária é relativamente alta. Sim, é verdade. Por isso que nessas regiões você tem uma alta frequência do HBS, que é o gene mutante, tá bom? Verdadeiro. Questão bem difícil. Vamos para a questão 24. Gente, essa questão aqui bem legal. Sobre imunidade. Qual das seguintes células produz anticorpos? Tá? É o seguinte. A gente vai vir de baixo para cima. Ó. Basófilo e neutrófilo. Basófilo e neutrófilo são células que fazem fagocitose. Tá? Linfócito T citotóxico. Citotóxico, né? Esse aqui é o linfócito T, CD8, que é o linfócito natural killer. Ele tem a nossa imunidade inata. É muito isso aqui, né? Esse natural killer, esse TCD8, que é o citotóxico, ele vai lá e pá, ele vai aleatoriamente é uma palavra muito forte, mas ele vai lá e ele mata patógenos sem ter uma memória desses patógenos. Esse é o natural killer, e tem algumas células algumas substâncias que vão lá e chamam a presença dele. Então ele também não produz anticorpo, tá? O linfócito T helper é o TCD4, ele tem muito a ver com a imunidade humoral, que é aquela imunidade que a gente fala sobre memória imunológica. Então o TCD4 é aquele afetado pelo HIV, que as pessoas que têm o HIV param de ter memória imunológica e começam aí a sofrer muito de doenças comuns, doenças que a gente pessoas normais, saudáveis, acabam produzindo anticorpos, né? Então o TCD4 tem a ver com isso, né? Ele vai ser o apresentador de antígeno, até vai ser o nome dele. E aí a plasmacélula é a célula plasmática, plasma cells em inglês. É o linfócito B maduro, porque o linfócito B, quando é apresentado um antígeno para ele, ele vai se amadurecer para uma célula plasmática, e essa célula plasmática vai ser a que produz os anticorpos. Então se tivesse aqui só linfócito B, eu também poderia marcar, tá? Mas aqui mais específico é plasma célula, muito bem, gabarito letra A.
Questão número 25. Qual entre os seguintes órgãos de revestimento interno é constituído por epitélio de transição? Bom, esse aí é uma coisa só. Só existe esse epitélio de transição no trato urinário. Bexiga, uretra, uréter, tá? Se falar de trato urinário, vai falar de epitélio de transição. Aqui a gente vai marcar a bexiga com toda certeza, porque a gente memorizou isso. Esse epitélio de transição, ele tem esse nome porque pensaram que ele era um tipo de tecido epitelial com características entre o tecido cuboidal e o tecido squamous, tá? Mas na verdade ele é o tecido epitelial de transição. Ele tem todo um formatinho ali. As células têm um domo aqui em cima, né? Se você for ver o formato da célula, essas células também são chamadas de dome cells, tá? Que elas têm um domo aqui, essas células do tecido epitelial. E de transição, porque tem esse formato aqui que é meio que a transição entre o cuboidal, que as células são assim, e os squamous, que as células são tipo fusiforme. É meio que a transição entre os dois, tá? Então, esse aqui é o da bexiga, do trato urinário. É uma exceção que nós temos que memorizar. Questão 26. Qual entre as seguintes estruturas musculares é estriada? Tá? Estriado é o seguinte, são os músculos cardíaco e o esquelético, tá? Então temos o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Então o miocárdio aqui já, estriado cardíaco, tá? São esses aí. Depois nós temos a musculatura lisa, e a musculatura lisa é tranquila, gente. A musculatura lisa é a musculatura de todo o resto do corpo. Por exemplo, o trato gastrointestinal, musculatura lisa, você vai ter musculatura lisa, enfim, em outros lugares, contrações involuntárias vai ser musculatura lisa, tá bom? E aí, vamos lá. Tudo que tem aqui embaixo não é nem músculo esquelético, que é aquele, nem músculo esquelético, nem cardíaco, então por isso você vai marcar a letra A. Questão número 27. Qual é entre as seguintes a condição necessária para uma reação fermentativa clássica? O que nós precisamos para uma reação de fermentação? Bom, gente, se você for lembrar da fermentação, a fermentação é o seguinte, você tem a glicose, C6H12O6, né? E aí, essa glicose vai sofrer uma glicólise, então um processo de glycolysis. E nesse processo de glicólise, o que acontece? Nós temos um investimento de 2 ATPs, saem e são produzidos 4 ATPs, então nós temos um saldo aí de 2 ATPs, tá? Porque eu investi 2 e produzi 4, então nós temos um saldo de 2 ATPs, tá? Eu estou fazendo a representação aqui da glicólise toda reduzida, porque ela é bem grande e bem complexa. E aí, você também tem aqui, sempre na glicólise, a geração de, para uma molécula de glicose, óbvio, a geração de 2 NADH. Tá? O NADH ele vai transportar elétrons, tá? Então, essa é a função dele. Se você for para a respiração aeróbica, vai lá para a mitocôndria, e lá na mitocôndria você vai acabar fazendo aí essa oxidação do NADH. Lembrando que o NADH, a gente precisa levar para a prova isso aqui, que quando ele é NADH, ele é o Reduced NAD. Tá? É o NAD reduzido. E na forma de NAD normal, ele é Oxidized. Tá? Então é isso aí. Bom, ele é reduzido por quê? Porque quando ele vem aqui na glicólise, nessas moléculas de açúcar que estão passando pela glicólise, ele vai roubar elétrons. Mais especificamente, o NADH ele vai carregar 2 elétrons, cada NADH. Tá? E esses 2 elétrons ele rouba para si mesmo e ele vai levar lá para a mitocôndria, isso, aquilo, papapá. Enfim, mas na fermentação, a mitocôndria não é ativada, porque eu não tenho oxigênio acontecendo. Ou o ser vivo nem ao menos tem mitocôndria, nem ao menos tem respiração celular ali, aeróbica. Tá? Então o que acontece? Esse NADH eu preciso reciclar ele para eu poder
deixar a glicólise acontecer. Ó, eu preciso reciclar, eu preciso fazer ele virar NAD de novo. Porque se o meu NAD acaba, eu não tenho como fazer glicólise, eu não tenho como produzir ATP, que a célula precisa muito dela. Então o que acontece? Esse NADH aqui, ele vai ter que passar por um processo de oxidation. Tá? Ele passou por um processo de redução ali antes, mas ele vai ter que passar por um processo de oxidation. Então, ó, esse aqui tinha sido reduction, tá? Tinha sido um processo de reduction. Beleza? Então, passou pelo processo de redução, e aí ele tem que ser reciclado. E quando ele é reciclado, ele vira de novo aí o nosso bendito NADH. Tá? Tranquilo isso aqui? Então a gente pode aqui vir para a questão agora. E aí a gente fala assim, quais entre as seguintes é uma condição necessária para ter a fermentação? Ele vem falar assim, ó, o aceptor de elétrons deve ser uma molécula orgânica. Quem que é o aceptor de elétrons aqui? O aceptor de elétrons que a gente está vendo aqui está sendo o NADH, ele está aceptando os elétrons. Tá? E de novo, se eu pensar em aceptor de elétrons, eu posso estar falando aqui, por exemplo, lá no final da... Deixa eu voltar aqui. Lá no final da glicólise, eu tenho 2 vezes um composto de 3 carbonos, que é o piruvato, tá? Aí, dependendo do tipo de fermentação, eu posso pegar esse piruvato aqui, vamos escrever pyruvate. Oxidar mais ainda ele, para tirar um carbono dele, sair na forma de CO2, e aí ele vai virar lá no final o etanol. Essa aí seria a fermentação alcoólica. Mas eu também tenho a fermentação lática. Fermentação lática é aquele que o composto final continua tendo 3 carbonos e por isso ela não vai liberar CO2. E aí, esse piruvato aqui, ó, ele vai lá, claro, é mais reações do que isso, eu estou desenhando de uma maneira simplificada aqui. Então esse piruvato ele vem aqui e ele reage com o NADH. Então ele recebe de novo os elétrons, tá? E aí, recebendo de novo esses 2 elétrons, aí é uma reação de mais de uma etapa, no final você tem a formação do ácido lático, que é uma molécula aí de 3 carbonos, é o produto final dessa nossa fermentação. Poderia ter sido o etanol, como eu comentei com vocês, um desses 3 carbonos ia ser desprendido ali numa fase anterior e ia sair na forma de CO2. Tá? Então, aqui aproveitando para revisar. O aceptor de elétrons é sim uma molécula orgânica. Letra B. O aceptor de elétrons deve ser uma molécula inorgânica? Nananina, não. Esse aí acontece lá na respiração aeróbica, na mitocôndria, onde o aceptor final de elétrons é quem? É o oxigênio. Tá? O oxigênio é uma molécula inorgânica, não é orgânica, tá? E aí, então, letra B está errada. Letra C. O aceptor de elétrons deve ser o oxigênio? Não, é na mitocôndria. Letra D. O carbono deve se oxidar? Não, tá? Vamos falar aqui dessa do carbono se oxidar. Gente, se eu desenhar a molécula aqui do ácido lático, a molécula do piruvato, vocês vão ver que... Eu aconselho vocês a pesquisarem, tá? Que vocês vão ver que os carbonos eles vão estar no mesmo estado. Quando a gente fala do carbono se oxidar aqui, ele está tentando confundir você com a ideia de que você pode ter a liberação aí de CO2, e aí sim o carbono está se oxidando, mas ele não deve se oxidar, tá? Porque eu posso ter uma fermentação lática, eu posso ter uma fermentação também alcoólica, e aí por isso ele não deve se oxidar. Eu não vou marcar a letra D também, tá? Letra E. A coenzima redox deve reduzir. Quem que é coenzima aqui? É o NAD, tá? É o NAD. Então a coenzima redox, ela deve se reduzir. Na verdade, o que acontece aqui é que a condição necessária para que a reação continue acontecendo é que essa coenzima redox aqui, ela se oxide para daí você poder voltar à reação. Tá?
Essa é uma condição necessária para aquilo ali acontecer. Se ela reduz, sim, ela de fato reduz. Ela é reduzida, na verdade, ali por aquelas reações. Mas a condição para que a reação continue acontecendo é que ela se reoxide. Tá? Vou até falar reoxide aí que é a palavra certa. Por isso a letra D tá errado. Questão difícil essa aqui, tá, gente? Bom. Vamos lá, questão do 28. Qual átomo de carbono do açúcar, dos nucleotídeos, dos ácidos nucleicos, lega la base azotata? Qual deles se conecta à base nitrogenada? Bom, aqui ó, vamos desenhar o nucleotídeo. Tem aqui ó, a pentose. Então isso aqui, gente. Importante saber. Qual que é o carbono 1? Esse aqui, 2, 3, 4. Tá, aí você vai ter lá para cima o carbono 5. Tá, é 1 linha, 2 linhas. 3 linhas. Ai, ai, ai. Distrair aqui. 4 linhas e 5 linhas. Esses são os carbonos. O que acontece com cada um? O que é importante aqui em cada um? Ó, importantíssimo lembrar. A base nitrogenada ela está ligada ao carbono 1. Tá? Eu gosto de desenhar ela assim. Ela fica mais bonita aqui. Ó, o carbono 1 linha está a nossa base nitrogenada. Vou desenhar ela só assim. Tá, então aqui carbono 1 linha já é o gabarito. Mas a gente aproveita aqui para revisar. O que acontece que tem de carbono importante mais? Ó, o carbono 3 linhas ele vai estar ligado a outro nucleotídeo pela ligação fosfodiéster, tá? Então vai ter aqui o PO4, né? Vou fazer mais ou menos assim, tá? E aqui, ó, ele vai estar ligado ao outro nucleotídeo aqui. Esse outro nucleotídeo. Meu Deus, Greg. É, isso aí. Ó, aqui é o outro nucleotídeo. Então, ó, aqui, ó, esse outro nucleotídeo, se eu fosse desenhar a base nitrogenada dele, ó, carbono 1 linha, é o próximo carbono aqui depois do oxigênio. Eu desenho a base nitrogenada. Tá? E... Tá, desenhei a base nitrogenada do carbono 1 linha. O que acontece, ó? O carbono 3 linhas é importante de saber que a ligação fosfodiéster vai estar aqui envolvida no carbono 3 linhas, tá? Quando ele está natural aqui, o nucleotídeo ele está sem a ligação, isso aqui é um OH, tá? Esse OH ele é muito importante na biologia. Esse OH que ele é ligado no carbono 3 linha, no nucleotídeo que está sozinho, ele é muito importante. Para fazer aí replicação do DNA, precisa muito dele. Mas enfim. E no carbono 5 linha a gente tem o grupamento fosfato, tá? Então aqui, ó, no carbono 5 linhas, aqui eu desenho o meu carbono 5 linhas, vou colocar em amarelo aqui, ó. Aqui estão meus 5 linhas. Eu tenho o grupamento fosfato, tá? Ó, 5 linhas, eu tenho a conexão do grupamento fosfato. 5 linhas eu tenho quem? Conexão do grupamento fosfato e, consequentemente, vai estar aí a ligação fosfodiéster também no carbono 5 linhas, entre 3 linhas de um nucleotídeo e os 5 linhas de outro, tá? E por aí vai, por aí continua. Aqui, ó, no 3 linhas eu teria esse O, que é fazer uma nova ligação fosfodiéster. E se ele estiver sozinho aqui sem a fosfodiéster, é um OH. Tem OH, tem outras coisas aqui nos outros carbonos, mas eu falei aí para vocês quais são os importantes de lembrar, tá? Questão número 29. Qual entre as seguintes são características atribuíveis às mitocôndrias? A mitocôndria, a nossa sede da produção de ATP. Qual que é essa sede aí da mitocôndria? Vou dar um gole de água aqui. Pensa aí rápido e olha a questão. Número 1. A mitocôndria é sede da replicação das moléculas de DNA? Não, esse aqui é o núcleo, tá? Esse aqui é o núcleo. Item número 2. Sede da síntese de moléculas de água. Agora você fica meio assim, né? E aí? Olha o gabarito letra A ali. Né?
gabarito não tá errado, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui para chamar a atenção na especificidade dessa prova, tá? Então, o que acontece? Quais entre as seguintes são características não é, né, atribuídas, ó. Olha como a língua é importante aqui. Atribuíveis. Atribuíbile. Atribuíveis. O que pode acontecer na mitocôndria? Essa foi a pergunta do examinador. O que pode acontecer lá dentro? Pode acontecer replicação de moléculas de DNA? Pode. A mitocôndria, ela se divide. Ela não faz mitose, ela faz tipo uma cisparidade, vamos pensar assim. Mas ela se divide, e isso é importantíssimo. Para se dividir, ela tem que replicar o seu próprio DNA. Lembrando que o DNA da mitocôndria é um DNA circular, como se fosse um plasmídio, ó. Tô dizendo bem rápido aqui. Ela tem DNA circular dentro da mitocôndria, tá? Porque ela é como se fosse uma bactéria que entrou ali e ficou em simbiose com o ser humano, tá? Então vamos lá. Sede de síntese de moléculas de água. Sim, sim! Na membrana interna das cristas mitocondriais, na membrana interna da mitocôndria, nós temos o Electron Transport Chain. Lá no final, o aceptor de elétrons final, oxigênio, vai pegar o elétron que veio de toda aquela cadeia, que veio dos NADH, que veio dos FADH2, aquele elétron vai percorrer várias proteínas, complexo, vamos lembrar lá, ó, NADH, ele percorre complexo 1, 3, 4. Aceptor final de elétrons pegou esse elétron que veio do NADH. Ó, os elétrons do FADH2, complexo 2, complexo 3, complexo 4, depois do complexo 4, aceptor final de elétrons, pega o elétron deles. Lembrando que entre o complexo 1 e o complexo 3, nós temos a coenzima Q. Quem toma coenzima Q10 aí está repondo a coenzima Q, chamado de ubiquinona ou ubiquinol, dependendo do seu estado. Entre o do 1 ao 3 teve coenzima Q, transportando o elétron entre o 1 e o 3. Entre o 3 e o 4, nós temos o citocromo C, transportando o elétron do 3 para o 4. E do 4, o elétron vai cair no aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Quando isso acontece uma reação que o oxigênio aceita esses elétrons e vira água, tá? Beleza, e lembrando que do complexo 2, dos elétrons que veio do FADH2 para o complexo 3 também, quem faz o transporte do elétron é a coenzima Q, tá? Então vamos lá. Item 3. Sede do transporte de difusão simples. Acontece difusão simples na mitocôndria? Sim, acontece, tá? Você vai ter moléculas que entram, que saem ali, de forma ativa, de forma passiva. Então tem sim difusão simples acontecendo. E eu até posso falar da membrana interna da mitocôndria. Quando eu tenho bombas de próton ali, que eu não vou falar que isso aí vai ser difusão simples. Mas a difusão simples que acontece na mitocôndria, a gente vai lembrar o que é difusão simples. É aquela que eu não preciso do intermédio de uma proteína para fazer essa entrada pela membrana, essa passagem pela membrana. Quem que faz difusão simples? São gases. E o gás oxigênio, para ele entrar na mitocôndria, ele passa para dentro da mitocôndria por difusão simples, tá? Questão muito boa para a gente lembrar de muita coisa aqui, tá? E a mitocôndria, ela é presente em células autótrofas e heterótrofas também, tá? Eu tenho mitocôndrias, você tem mitocôndrias, e a plantinha que está assistindo a aula com você também tem mitocôndrias, porque ela também precisa de ATP, tá bom? Então, por isso, todas as alternativas estão corretas. Questão 30. A gente está quase terminando aqui nossa prova de biologia. Vamos para a questão 30. Qual é a causa do assortimento independente dei cromossomi? Qual é a causa da segregação independente dos cromossomos de origem paterna e materna na meiose? Então é o seguinte, teu pai tem 23 cromossomos, tua mãe tem 23 cromossomos. Você ganhou 23 cromossomos do teu pai e 23 da tua mãe. Isso é fato. Mas na hora do teu pai produzir esses cromossomos, o teu pai tinha os cromossomos da tua avó e do teu avô. Tá, então a gente tá... olha lá, da tua avó e do teu avô. Na hora do teu pai produzir o gameta que gerou você, quem disse que metade dos cromossomos veio do teu avô e metade veio da tua avó? Isso é mentira. Isso é aleatório. Pode ser que veio 10 da tua avó e 13 do teu avô. Pode ser que veio 20 da tua avó e 3 do teu avô. Cara, isso aqui é muito louco, porque isso gera variabilidade genética. É um evento que acontece na mitose 1. Na mitose 1, nós temos lá na fase da anáfase 1 a separação dos cromossomos homólogos. E essa separação dos cromossomos homólogos, ela vai acontecer aí de maneira independente. E a gente chama de segregação
independente dos cromossomos homólogos, acontece na anáfase 1, porque na anáfase 2 o que acontece na meiose? A separação das cromátides irmãs, ó. Então a anáfase 1 e a anáfase 2 são muito importantes. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Acontece o random assortment. Aí, na verdade, o random assortment ele aconteceu porque formou a placa metafásica ali um pouco antes da anáfase 1, teve a metáfase 1, e na formação dessa placa metafásica, os cromossomos foram colocados ali de forma aleatória. Por isso, você não veio como uma mera cópia, metade do seu avô, metade da sua avó. Você é diferente do seu irmão, da sua irmã, porque houve isso, tá? Tem aí se você é bem diferente do seu irmão, da sua irmã, e você gosta disso ou não, é graças à separação independente dos cromossomos homólogos, que acontece na anáfase 1, graças ao alinhamento aleatório na metáfase 1. Tá? Então vamos lá. A causa do assortimento independente dos cromossomos de origem paterna e materna qual que é? É orientamento causalogo degli omologhi rispetto al polidiffuso na metáfase 1. É o que eu falei para vocês. Graças à metáfase 1, você teve aqui o que acontece. O que é a metáfase? A metáfase, quando eu olho para ela, eu tenho a célula e você vai ter lá os 23 cromossomos do pai e da mãe de uma célula 2N. Então, você vai ter 46 cromossomos, tá? Então aqui você tem 46 cromossomos. Eu representei menos porque eu não tenho espaço. Eu tô correndo aqui para resolver o exercício contigo, tá? Peraí. Cliquei em alguma coisa aqui errada. Já estamos voltando. Estamos restabelecendo o controle da resolução dos exercícios do acesso, tá? Vamos fazer a placa metafásica. Na verdade, a placa metafásica, eu estava desenhando errado ali, tá? Os cromossomos vão estar em forma de X, tá? E eles vão se alinhar aqui aleatoriamente, tá? Vamos supor aqui que você tenha 23 pares, tá? Então aqui, ó, par 1, par 2, par 3, par 4, par 23. Desses 23 pares, ó, pode ser que veio para a esquerda aqui o do teu pai, para a direita aqui o do teu pai, para a direita aqui o do teu pai, tudo aleatório, para a esquerda aqui o do teu pai, para a esquerda aqui o do teu pai. E aí o da tua mãe são esses aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso aqui é aleatório. E aí quando isso aqui é na metáfase, tá? E aí, ó, isso aqui é metáfase. Isso aqui é a placa metafásica. E aí o que acontece? Aí você vai sofrer um processo de anáfase, e no processo de anáfase eles se separam. E com isso, os gametas do seu pai, os gametas da sua mãe vão ter variabilidade genética e vão fazer um mix aí dos cromossomos que veio da sua avó e que veio do seu avô, tá? Então isso aqui acontece na anáfase 1. Então aí meio que os dois estão envolvidos nisso. Na metáfase 1 eu formo essa placa metafásica aqui, que essa placa é quando eles se alinham no centro dessa maneira aleatória. Graças a isso acontece essa variabilidade genética, acontece a segregação independente dos cromossomos homólogos, ou o random assortment of the homolog chromosomes. E aí você vai ter lá depois a divisão e tudo mais, enfim. Tá? Então a letra A aqui é a parte que está falando a verdade. Depois você vai ter ali questões tentando confundir você no item B, tentando confundir você com crossing over, que é um outro evento que ele gera na prófase 1 variabilidade genética também, que é quando os cromossomos trocam bracinhos entre si, os cromossomos homólogos, que você ainda tem eles na prófase 1 da meiose 1. Aqui ele fala que é na metáfase 2, ele está tentando confundir você, na verdade é na metáfase 1. Letra D, a separação dos centrossomos na anáfase 2, não. Se tem separação, a gente está falando de anáfase 1 aqui, que está relacionada com a segregação independente dos homólogos. E o número de quiasma tem a ver com crossing over, quando eles trocam os bracinhos lá na prófase 1, esquece do quiasma, gabarito a letra A. A gente vai aqui para a questão número 31. Qual entre as seguintes afirmações não é coerente com a teoria da evolução de Darwin? Tá? Quando ele vier trazer teoria de Darwin, quiser te confundir, ele vai tentar fazer coisas do senso comum cair na sua orelha e parecerem verdadeiras, tá? Que não são verdades. Ó, ele vem e fala assim, ó, o que é incorreto? Ó, a necessidade de adaptação. Aqui que tá. Eu já sabia que ia ser essa palavra aqui, ó. Induz variações hereditáveis. Não induz, tá? As mutações,
As variações hereditáveis, elas vêm aleatoriamente. Você não é o ambiente que faz acontecer a mutação. A mutação aparece aleatoriamente. Não é a necessidade de evolução que faz a evolução acontecer. A evolução é um processo aleatório, tá? Então, todas as questões que for tentar, a maioria vai tentar trazer essa confusão aqui, tá bom? Então, essa aqui é a questão número 31. E aí as outras questões vão estar falando até de coisas que são verdadeiras ali, mas não é o que move a seleção natural. O que move a seleção natural são mutações aleatórias, tá? Então, na verdade, B, C, D e E são itens verdadeiros, né? Então, leia ali para você ver esses itens verdadeiros e fazer uma revisão da seleção natural, mas a seleção natural de Darwin não tem esse negócio de que a necessidade de adaptação, necessidade de evolução induz variações hereditárias. Se fosse assim, a gente estaria mutando para o melhor todos os dias, mas não estamos, tá? Questão número 32. Qual estrutura entre essas indicadas contém a quantidade maior de depósito de glicogênio? Falou em depósito de glicogênio, o grande armazenamento de glicogênio do seu corpo acontece no fígado, tá? Então, quando você tem aí a ação da insulina no seu corpo, a insulina vai agir muito mais nas células do fígado para que a glicose que está em excesso no sangue entre no fígado, e essa glicose entrando nas células do fígado, nesses hepatócitos, vai sofrer aí um processo de formação de glicogênio. A gente chama de glicogeneogênese. Glicogeneogênese, a gênese do glicogênio. Você vai transformar dentro da célula do hepatócito o açúcar em glicogênio para armazenar aquela energia. Se em algum momento faltar açúcar no seu corpo, o pâncreas vai mandar de novo, o pâncreas percebe, ele vai mandar para o fígado o glucagon vai lá e vai falar assim, quebra o glicogênio que eu quero glicose no sangue. E aí, é isso aí. Então aqui é o fígado. E aí você poderia pensar, nossa, mas eu sei que o músculo cardíaco tem também glicogênio. Sim, ele tem. Mas o fígado é o estoque do seu corpo. Os músculos que têm glicogênio, eles só têm glicogênio para si mesmos, para si próprios. E isso é muito importante lembrar. O músculo tem estoque de glicogênio, mas é para si mesmo. O fígado tem para dar para todo mundo do corpo. Beleza? E com isso a gente fecha aqui a nossa prova de biologia do Accesso Programato. Eu espero que vocês tenham ido bem. Eu espero que vocês tenham utilizado essa resolução como uma fonte de revisão. Eu peço desculpas pela velocidade, mas a gente tenta aí trazer no melhor tempo, num tempo otimizado, as resoluções para vocês. Um grande abraço para todo mundo e tchau, gente!